Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus queridos, é bíblico o sacerdócio de todos os crentes? Eu vou citar essa passagem, vou fazer uma introdução aqui e vou citar a passagem referida, tá bom? Mas antes que eu comece a falar, se você não é inscrito, eu peço por favor, entre neste canal, se inscreva para você estar participando e recebendo todos os vídeos, todos os estudos que eu tenho postado. São mais de 400 para vocês. Toque aqui no sininho de notificações para que você possa estar sendo lembrado, essa plataforma vai estar lembrando você dos próximos vídeos. No rodapé, o que você achou do assunto? Bora, eu tenho no canal também sobre essa passagem, mas eu quero trazer ela agora um pouco mais de reflexão para todos nós. Bora comigo? É bíblico, está na Bíblia, que todos os crentes seriam ou são, né, no caso agora afirmativo, sacerdócios ou sacerdotes de Deus nessa nova aliança? Então vamos lá. Há uma passagem principal que lida com todos, ou pelo menos com essa pergunta, tá? Então há uma passagem principal aqui sobre o sacerdócio de todos os crentes. Segue-se, olha a passagem. Vós também, como pedras vivas, sois edificado, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, que é, em Jesus, o vosso culto racional, que aí cita Romanos. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 a Pedro 2, de 5 a 9. Aqui eu peguei um trechinho de Romanos que fala sobre essa geração que está em 1 a Pedro 2, 5 a 9, que é uma relação pessoal de uma geração que está vivendo um novo pacto, uma nova aliança. Eu quero aqui, cada vez que eu vou lendo nesses parágrafos, eu quero comentar rapidamente. Não é ensinado de forma alguma, por nenhum líder, pelo menos que eu saiba, que todos os crentes nascidos de novo, tocados por Deus, que foram escolhidos por Deus, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Aqui poucos escolhidos para essa tarefa de ser sacerdote ou sacerdotes, ou assumindo um sacerdócio real, tendo um entendimento de nação santa, uma geração eleita, para poder levar as boas novas, para apresentar a Cristo e esse como Salvador, para apresentar a maravilhosa graça, para apresentar a palavra de Deus. Então, se você for olhar Romanos 12, 2 em diante, você vai entender juntamente com 1 Pedro 2, 5, 9, que é a nossa passagem principal. Os sacerdotes do Velho Testamento eram escolhidos por Deus. Eles não escolhiam a si mesmos. Eles eram escolhidos por Deus com um propósito, tá certo? Então, só lembrando aí que não basta fazer um cursinho de 2 anos e achar que já é um pastor, um líder, né? Achar que já é um enviado, o representante legal aqui de Deus, que é o sacerdote daquele lugar. Não. É o contrário, isso aqui é para o Velho Testamento, tá? Nós estamos falando do Novo Testamento. Então a igreja do Velho Testamento, não existiu igreja do Velho Testamento. Agora existe igreja do Novo Testamento, ok? Vamos lá. O sacerdócio servia como alegoria ou símbolo de algo por vir. O Velho Testamento é a sombra da realidade do Novo, tá bom? Então entendendo isso, dá para entender metade de tudo aquilo que eu estou passando aqui. Na verdade, estava referindo-se ao ministério de Cristo, tá? Uma representação que não mais era necessário, uma vez que o sacrifício de Cristo na cruz foi consumado.
Então o Velho Testamento é Velho Testamento para o judeu, não é para a igreja gentílica, não é para o cristão ou o cristianismo bíblico, ok? Estava completado agora, estava todo consumado, feito, toda a missão havia sido completada através do sacrifício de Cristo. Então, Cristo como sendo o último sacerdote do sumo sacerdote. Então, hoje nós somos sacerdotes. Jesus foi o último sumo sacerdote. Ele cumpriu o sacerdócio real. Ele foi o último sacrifício. É Ele que nos conduz a Deus. É Ele que nos conduz a Deus. Se você for dar uma olhadinha na Bíblia no geral, olhando com carinho o Novo Testamento, você vai entender melhor isso, tá? Então, estava completado, consumado. Quando o grosso véu do templo, do grande templo em Jerusalém, cobria a entrada do Santo dos Santos, Deus, naquele momento em que Jesus consumou, que está completo, então aquele véu foi rasgado de dois. No momento da sua morte, foi rasgado em dois, partiu ao meio ali, Mateus 27, 51. Então não existe mais nenhum ser humano, não existe nenhuma denominação, nenhuma instituição, não existe nenhuma religião que possa ou que queira usurpar da ligação com Deus. A ligação que nós temos com Deus, ela passou a ser através do Filho Jesus Cristo, o Messias que havia de vir e veio. Ok? Então, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, não religião. Ok? Deus estava indicando que o sacerdócio do Velho Testamento não mais se fazia necessário. Agora, as pessoas poderiam ir diretamente a Deus através do grande sumo sacerdote, que eu já havia até adiantado, Jesus Cristo. Então, que passagens você pode encontrar? Hebreus 4, 14 ao 16. Dá uma olhadinha texto no contexto. Não há mais agora qualquer mediador terreno entre Deus e os homens, como existia no Velho Testamento. 1 Timóteo 2, 5. É só ler, gente, de carreirinha as epístolas de Paulo. É que os pastores, os líderes das igrejas evangélicas, protestantes, eles não ensinam isso. Porque eles não, a maioria ali não sabe, né? São ignorantes no saber, fazem um cursinho de 2 anos aí, e já acha que é sacerdote, que já é o grande pastor, que são as pessoas que estão representando ali Deus na terra, uma grande mentira, um grande fake. Tá? E outros até sabem, mas eles não podem falar a verdade, eles não podem admitir, eles não podem ler, eles não podem ensinar de fato a Bíblia Sagrada. Eles não podem ensinar para os crentes a verdade. Então eles têm que fazer assim, conforme a instituição, a denominação diz, para que eles façam. Ok? Cristo, nosso sumo sacerdote, já fez o único sacrifício vivo pelo pecado de uma vez por todas. Não tem mais nada. Tudo já foi pago, tudo já foi feito. O pecado passado, o pecado presente e o pecado do futuro. Hebreus 10, 12. E não há mais qualquer sacrifício pelos pecados que possa ser feito. Gente, ó, não adianta esse negócio de campainha, fazer campanha, medalhinha, água ungida, água benzida. Essas campanhas que eles fazem só é para atrasar o reino, só é para atrasar a mensagem do evangelho, é só para englupir. É 171. Eles querem amarrar o povo para si, esses líderes. Líder católico, líder protestante, líder evangélico, não importa quem eles sejam. Eles só vão enrolar vocês, tá? Porque o objetivo que eles têm é isso e mais algumas cositas, tá? Que eu já tenho falado nesse canal. E tem alguns irmãos que ficam preocupados. Nossa, olha com o que ele está falando, meu Deus. Mas irmãos, é Bíblia, tá? Então vamos lá. Então não há mais qualquer sacrifício pelos pecados que possa ser feito. Hebreus 10, 26. Irmão, esse negócio de quebra de maldição, esse negócio de crente ficar maldito, sabe, umas bobeiras, um negócio que eles botam medo, né? A religião ela foi feita para botar medo no povo. A religião ela foi imposta e colocada para oferecer ao povo e o povo ser como eles, gananciosos,
gananciosos, entendeu? Então, quanto eles puderem fazer, eles vão fazer e continuar fazendo. Mas tem um acertinho de conta aí no final, que vão ficar de fora todos estes, tá? Ok? Vamos lá. Hebreus 10, 26 é importante que você esteja lendo também, tá? Hebreus 10, 12, Hebreus 10, 26. Dê uma olhadinha. Mas como sumos sacerdotes no passado ofereciam outros tipos de sacrifícios no templo, importante que no templo antigo, tá? Hoje nós somos os templos, nós somos o templo do Espírito Santo. Aquilo que vocês chamam de igreja, Jesus nunca chamou, tá bom? Aliás, ele foi expulso desses templos que vocês acham que são igreja e que são doutrinados a chamar isso de igreja, tá? Isso são templos feitos por mão de homens e que Deus ali não habita, não é a casa de Deus, nunca foi na nova aliança, ok? Então, Atos 7:48 fala sobre isso também, ok? Então, vamos lá. Então, vendo claramente isso, nós vemos aqui que os sacerdotes do passado, da antiga aliança, ofereciam vários tipos de sacrifício. 1 Pedro 2, 5, 9, dá uma olhadinha texto no contexto, que Deus escolheu os cristãos para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Esses sacrifícios espirituais aqui, irmãos, não é sacrifício como no Velho Testamento. Aqui o sacrifício são atos de justiça, é o que você faz por meio do seu corpo, da sua vida, da sua voz, a forma com que você vê e trata as pessoas. Isso é um sacrifício. Amar é sacrifício. É um belo sacrifício. Só que é um sacrifício. Jesus na cruz não sacrificou? Não foi um baita sacrifício? Os apóstolos, os discípulos, os pais na fé não sacrificaram as vossas vidas por amor aos crentes? Por amor às gerações que adivinham? Então aí, sacrifício de louvor, no sentido de sacrifício agradável, tendo a ver com isso essas coisas que a gente vê aí nesses templos de pedra, tá? Então, Deus por meio de Jesus Cristo, 1 Pedro 2, 5, 9, fala de dois aspectos de sacerdócio do crente. O primeiro é o que o crente, todos os crentes que são chamados, poucos escolhidos, mas aqueles que são escolhidos dentre os chamados, têm esse privilégio de serem sacerdotes, uma geração santa, eleita, raça escolhida, que maneja a palavra de Deus, que tem a Bíblia, a verdade, para poder falar, ok? Para ensinar, para viver. Não basta só ler, não basta só saber, precisa viver, tá certo? Então esse pessoal foi escolhido como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, no versículo 9, ou no verso 9, fala sobre isso. No tabernáculo do Velho Testamento e no templo haviam lugares onde somente os sacerdotes tinham acesso dentro do Santo dos Santos através de um grosso véu, como já tínhamos citado. Somente o sumo sacerdote, aqui no caso o último, Jesus Cristo, tinha e tem naquela época em que foi sacrificado, hoje ele é e continuará sendo o nosso grande sumo sacerdote. A ligação única do povo, de nós, para com Deus, tá bom? Então isso sim. Mas como mencionado acima, por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, todos os crentes agora têm direto ou livre acesso ao grande sumo sacerdote, ao sacerdote real e verdadeiro. Tá? Então não é religião, não é um templo, não é uma instituição, não é um pastor, não é um padre, não é um papa, tá bom? Hebreus 4, 14 e 16. Então hoje nós temos esse privilégio de acesso ao trono direto através do sumo sacerdote terreno. Quando Cristo voltar, a nova Jerusalém será instalada aqui na terra. Apocalipse 21. Os crentes verão Deus face a face e lá servirão. Apocalipse 22, 3 e 4. Dá uma olhadinha, texto no contexto. Mais uma vez, esse é um privilégio especial. Outrora éramos como um povo que não tinha esperança. Hoje temos a esperança certa de que Cristo já fez tudo aquilo ao qual um dia ele havia prometido que faria. Desde a fundação do mundo, ele já havia escolhido, predestinado todos os seus, tá? Então, o segundo aspecto do sacerdócio do crente é nós, que fomos escolhidos com um propósito, lembra? E hoje oferecemos a Deus esse sacrifício agradável. Hebreus 13, 15 e 16, por exemplo. E para proclamarmos louvores a Deus, que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, pela vida,
segundo a Pedro, Pedro 2,5, Tito 2,11 até o 14, Efésios 2,10 e pela palavra. Também aqui nós vamos entender 1 Pedro 2,9, 3,15, nesse propósito de servir a Deus. Como devemos servir a Deus? Leia essas passagens. Você vai entender, eu não tenho tempo aqui para estar lendo para vocês. Então, lembrando que o nosso corpo, o corpo do crente nascido de novo, é um corpo que é chamado de templo do Espírito, né? O templo do Espírito somos nós. Não é aquela casa com uma plaquinha na frente, feita de tijolos. São agora pedras vivas e não pedras mortas, tá bom? Então, Romanos 12, 1 em diante fala sobre esse momento de servir a Deus. Apocalipse 22, de 3 ao 4, também fala, mas não em templos feitos de pedra, mas em templo, no caso nosso, esse templo aqui, onde Deus habita. Apocalipse 21, 22. Assim é que é, e assim é que será. Só valendo lembrar que o sacerdócio santo agora é 1 Pedro 2,5. Resumindo, os crentes são chamados reis e sacerdotes. Um sacerdócio real, com reflexo na posição privilegiada de herdeiros do Todo-Poderoso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, nos aproximamos a Deus como ele sendo o mediador de uma nova aliança, como sendo o salvador de todo aquele que crê, daquele que foi chamado. Então, você e eu somos chamados para vivermos assim, desse jeito. Tá bom? Era isso que eu tinha para vocês. Nesse canal, eu já tenho outros vídeos falando sobre esse assunto. Mas é bom sempre refletir e trazer à lembrança aquilo que nos faz lembrar e ter esperança pela fé das promessas ao qual Deus já tinha prometido e feito. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo aquilo que você estiver fazendo. E até um próximo vídeo.